Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bom dia a todos, bom sábado para quem está acompanhando ao vivo. Meu nome é Harinath Das e estou aqui a pedido, aceitando o convite para ver uma das... Coordeno esse projeto de leituras diárias das Escrituras. Hoje, sábado, faremos a leitura do livro Srimad Bhagavatam, essa grande escritura imaculada. Hoje vamos ler o canto 3, capítulo 26, verso 8. O título do capítulo é Princípios Fundamentais da Natureza Material. Antes de mais nada, quero prestar minhas reverências ao meu amado mestre espiritual, Srila Bhaktisinoda Bhaktivedanta Goswami Maharaj, e aos meus amados mestres espirituais instrutores, a Bhaktivedanta Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada e Srila Bhaktivedanta Deva Goswami Maharaj. Om Agyanati Mirandasya Gyanadjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyasya Kripasindubhya Evacha Patita Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, reverência a todos os devotos do Senhor. Estamos aí no canto 3, capítulo 26, vamos ler o verso 8 de capítulo Princípios Fundamentais da Natureza Material. Então, como estamos no mês de Kartika, um mês muito abençoado para os devotos, onde lembramos muitas lilas e muitos passatempos confidenciais do Senhor Krishna em Vrindavana. Estamos aqui todo dia fazemos esta leitura do Shri Damodarastaka, né? E fazemos um pequeno puja para este Senhor adorável, suas lilas maravilhosas. E vamos aqui, antes da aula, vamos fazer a leitura. Vou fazer aqui a leitura da tradução, né? Eu não vou cantar, que eu não tenho muita voz para cantar, mas vamos aqui. Tradução desses 8 versos. Ao meu Senhor, cuja forma é a personificação da existência eterna, conhecimento e bem-aventurança, cujos brincos em forma de tubarão balançam para frente e para trás, que brilha lindamente no reino divino de Gokula, que devido à ofensa de quebrar o pote de iogurte que sua mãe estava transformando em manteiga, e então roubar a manteiga que estava pendurada em um balanço, está correndo rapidamente do pilão de madeira com medo de mãe Yashoda, mas que foi pego por trás por ela, que correu atrás dele com maior velocidade. A esse Senhor Supremo está mandado oferecer minhas humildes reverências. Só um instante. Vendo o bastão de chicote na mão de sua mãe, vou colocar o carregador aqui. Ele está chorando e esfregando seus olhos repetidamente com suas 2 mãos de lótus. Seus olhos estão cheios de medo e o colar de pérolas em volta de seu pescoço, que é marcado com 3 linhas, como uma concha, está tremendo por causa de sua respiração rápida devido ao choro. A este Senhor Supremo, Shri Damodara, cujo ventre não está atado com cordas, mas com o puro amor de sua mãe, ofereço minhas reverências. Por meio de passatempos infantis como este, ele está afogando os habitantes de Gokula em piscinas de lagos de êxtase e revelando aos devotos absortos no conhecimento de sua suprema majestade e opulência, que ele só é conquistado por devotos cujo amor puro está imbuído de intimidade,
e livre de todas as concepções de temor e reverência. Com grande amor, ofereço novamente minhas reverências ao meu Senhor, ao Senhor Damodara, centenas e centenas de vezes. Ó meu Senhor, embora sejas capaz de conceder todos os tipos de bênçãos, não te rogo pela dádiva da liberação impessoal, nem pela mais elevada liberação da vida eterna em Vaikuntha, nem qualquer outra dádiva que possa ser obtida pela execução dos 9 processos de Bhakti. Ó meu Senhor, eu simplesmente desejo que esta tua forma como Balagopala em Vrindavana possa sempre se manifestar em meu coração. Pois qual a utilidade para mim de qualquer outra dádiva além desta? Ó Senhor, tua face de lótus, que é circundada por mechas de cabelos negros e macios tingidos de vermelho, é beijada repetidamente por Mãe Yashoda, e teus lábios são avermelhados como a fruta bimba. Que esta bela visão de tua face de lótus seja sempre manifestada em meu coração. Milhares e milhares de outras bênçãos não me servem de nada. Ó Divindade Suprema, ofereço minhas reverências a ti, ó Damodara, ó Ananta, ó Vishnu, ó Mestre, ó meu Senhor, tenha prazer em mim. Ao derramar teu olhar de misericórdia sobre mim, livra este pobre tolo ignorante que está imerso em um oceano de tristezas mundanas e torna-te visível aos meus olhos. Ó Senhor Damodara, assim como os 2 filhos de Kuvera, Manigriva e Nalakuvara, foram libertados da maldição de Narada e transformados em grandes devotos por você em sua forma de bebê amarrado com uma corda a um pilão de madeira, da mesma forma, por favor, dê-me seu próprio Prema Bhakti. Eu apenas anseio por isso e não tenho desejo de qualquer tipo de liberação. Ó Senhor Damodara, em primeiro lugar, ofereço minhas reverências à corda brilhantemente refulgente que prende seu ventre. Em seguida, ofereço minhas reverências ao seu ventre, que é a morada de todo o universo. Eu humildemente me curvo à sua mais amada Shrimati Radharani e ofereço todas as reverências a você, o Senhor Supremo, que demonstra passatempos ilimitados. Jai Shri Damodara, Jai Shri Mãe Yashoda. Essa canção é encontrada no Padma Purana de Krishnadopayana Vyasa. É falado por Satyavrata Muni em uma conversa com Narada Muni e Saunakarishi. Então, vamos aqui fazer a leitura deste verso 8, Lila Govinda Hare Krishna. Deste verso 8 do capítulo 26 do canto 3, intitulado capítulo Princípios Fundamentais da Natureza Material. Este aqui é um verso falado por Kapila Devi, a sua mãe Devahuti. Então vamos ao verso. Karyakarana kartitve karanam prakritim vidu bokitritve sukas dukanam purusham prakrite param. Repetindo. Karyakarana kartitve karanam prakritim vidu bokitritve sukadukanam purusham prakrite param. Vamos aqui a tradução das palavras. Karya, o corpo. Karana, os sentidos. Kartritve, relativo aos semideuses, aos devas. Karana, causa. Prakritim, natureza material. Vidu, os eruditos compreendem. Bokitritve, relativa à percepção. Sukha, de felicidade. Dukhanam e de aflição. Purusham, a alma espiritual. Prakriti, a natureza material. Param, transcendental. Tradução literal do verso.
A natureza material é a causa do corpo material e dos sentidos da alma condicionada e das deidades que preside aos sentidos, os semideuses. Assim, o compreendem os homens eruditos, as pessoas eruditas. Os sentimentos de felicidade e aflição da alma, que é transcendental por natureza, são causados pela própria alma espiritual. Os sentimentos de felicidade e aflição sukha dukkha da alma, que é transcendental por natureza, são causados pela própria alma espiritual. Vamos aqui aos comentários dados por Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Canto 3, capítulo 26. 26. No Bhagavad Gita, declara-se que, ao descer este mundo material, o Senhor vem como uma pessoa através de sua própria energia, Atma Maya. Ele não é forçado por nenhuma energia superior. Ele vem por sua própria vontade, podendo-se chamar isso de seu passatempo, ou lila. Então, o Senhor Supremo, ele é totalmente independente, ele é um autocrata supremo, ele tem total independência, né? Ele existe por si próprio, para seu próprio prazer próprio. Ele é totalmente, ele é a própria independência, né? Então, quando ele desce, né, esse mundo material, ele não vem por força nem de profecias, na verdade, ele mesmo é que escreve ou declara as suas vindas, né? Não é forçado por ninguém, né? Então, quando a Advaita Acharya, né, ele ora para que o Senhor descesse na era de Kali, o próprio Advaita Acharya é o próprio Mahavishnu, né? Então, não é que uma pessoa, né, comum está declarando, desça, forçando o seu Supremo a descer, né? O próprio Advaita é uma pessoa suprema. Então, não há nenhuma contradição nisso, né? Então, vamos continuar aqui. Neste verso, no entanto, afirma-se claramente que a alma condicionada é forçada a aceitar determinado tipo de corpo e sentido sob os três modos da natureza material. Este corpo não é recebido segundo sua própria escolha, né? Então, a alma condicionada, né, nós estamos presos, né? Somos prisioneiros. Né? Quando a pessoa é um prisioneiro, né, ela não tem muitas escolhas, né? Ela tem que usar o uniforme do presídio, né? Então ele não escolhe, eu quero um uniforme, né, mais bonito, eu quero uma cor diferente, né? Então não tem esse tipo de escolha, né? Tem que aceitar aquela vestimenta, né? Da mesma forma, a alma condicionada aceita o corpo, que é a vestimenta, né, temporária, né? Então não tem nenhum tipo de escolha, vem de acordo com o que vai ser lido nesse verso, né? Em outras palavras, a alma condicionada não tem livre escolha. Ela tem que aceitar determinado tipo de corpo conforme o seu karma. Porém, quando há reações corpóreas, como
as sentidas na felicidade e na aflição, deve-se compreender que a causa disso é a própria alma espiritual. Se assim o desejar, a alma espiritual poderá mudar esta vida condicional de dualidades, optando por servir Krishna. Dandavats Pranam, Haribol, Jashla Prabhupada, Lila Govinda, Adilila Devi, Hare Krishna, reverências. Então, a alma espiritual, ela tem, né? Aqui estamos falando do que é o livre, essa livre escolha, né? Diz que a alma condicionada não tem livre escolha. Então pode-se dizer assim que não tem livre-arbítrio, né? Então qual é a escolha, né? O Prabhupada diz aqui, né? A alma espiritual pode mudar, né? O livre-arbítrio é justamente esse, né? É bem limitado, né? O livre-arbítrio é esse daqui. Ela pode optar por servir a Krishna ou optar por servir a Maya, se vir a esse mundo material e buscando gratificação dos sentidos. Quando você opta por servir a Krishna, você está buscando satisfazer a Krishna. Não está buscando satisfazer a si próprio. Você busca satisfazer a Krishna. Então, a escolha que temos nesse mundo material, esse pretenso livre-arbítrio, é bem limitado, né? Bem limitado. É simplesmente optar por você, a busca por gratificação pessoal ou busca por satisfazer a Krishna, né? Esta é a escolha que temos, né? Se optarmos por satisfazermos nossos próprios desejos e sentidos materiais, né? Então estamos optando por as ações e reações decorrentes das atividades necessárias para buscar essa satisfação material, a satisfação dos sentidos. Quando buscamos satisfazer ao Senhor, satisfazer a Krishna, satisfazer os devotos, né? Então estamos entrando numa outra realidade, onde este karma, né, não existe mais, né? Então não estamos nos envolvendo nas ações e reações do trabalho, do karma, né? Porque quando realizamos serviço ao Senhor, né? Quando realizamos serviço aos Vaishnavas, quando realizamos serviço a Gurudeva, quando realizamos serviço à deidade, então nós estamos oferecendo os resultados dessas ações a Krishna, né? Então esta onda de karma, ela é anulada. Para Vyoma Jai, reverência Jai Shri Prabhupada. Então, esta é a escolha kármica, né? Essa é a escolha que temos. Ou entramos na onda do karma, ou entramos na onda do akarma, do não karma, né? É simplesmente essa escolha. Lila Govinda, é melhor ser escravo de Krishna do que a liberdade de servir aos próprios desejos egoístas. Krishna, beleza não nascida, eu adoro. Exatamente. No livro tem um livro, né, que é Divina Comédia, não é Paraíso Perdido, né? No livro Paraíso Perdido existe uma frase semelhante, né, onde Satã diz, né, eu prefiro reinar no inferno do que servir no paraíso, né? Paraíso Perdido de Milton, né? Satã diz, é melhor reinar no inferno do que servir no paraíso. É exatamente isso. As pessoas querem ser controladores, querem ser servidos, não querem servir, né? Porque esse mundo aqui parece que servir, né, é uma coisa humilhante, né? A pessoa está se rebaixando, né? Não, eu quero ser servido, né? Todo mundo, né? Você vai em qualquer lugar, você quer ser bem atendido, quer bem servido, a um restaurante, quer ser bem servido, né?
Se você não é bem servido, né, você fica com raiva, você fala mal do restaurante nas redes sociais. Você chama o gerente, né? Esse servo aqui, esse garçom, não está me servindo bem, né? Então, nesse mundo material, assim, nós queremos ser os senhores, né? Queremos ser servidos, né? De toda forma possível, né? Todo momento, né? Aí quando fala que a gente tem que servir, né? Parece que a gente está se humilhando, né? Mas servir esse mundo realmente não é bom, né? Mas servir ao Senhor Supremo, servir a Krishna, não há nada de mais, né, estático, né? De mais benéfico para a alma, né? Quando servirmos, quando nós servimos a Krishna, quando nós servimos o mais espiritual, servimos a Vaishnava, servimos as deidades, não há nada de mais benéfico para a alma espiritual. Então, continuando aqui, né? A entidade viva é a causa de seu próprio sofrimento, embora também possa ser a causa de sua felicidade eterna, como está no verso Sukha Dukkha, né? Felicidade e angústia, felicidade e sofrimento. Quando ela quer ocupar-se com a essência de Krishna, a potência interna, a energia espiritual do Senhor, oferece-lhe um corpo adequado. E quando ela quer satisfazer esses sentidos, é-lhe oferecido um corpo material, né? Então as pessoas, né, pode pensar assim, né, que mas como assim vai me oferecer um corpo adequado, né? Corpo espiritual, né? O corpo espiritual começa a Swarupa Shakti, né? Começa a se manifestar Swarupa, né? Esta verdadeiro natureza espiritual desperta, né? E esse corpo material começa a não fazer muito sentido. Então, a natureza espiritual vai se revelando, né? E quando vemos que não somos esse corpo, né? Quando vemos que não fazemos parte dessas dualidades materiais, né? Então, vai se desfazendo este falso ego, né? De que você não é este corpo material, você é uma alma espiritual eterna, né? E plena de conhecimento e bem-aventurança, quando você começa a se identificar, né, com esta verdadeira natureza, começa a se identificar como alma espiritual, sua verdadeira natureza eterna, né? Então, a tua verdadeira, seu verdadeiro Sanatana Dharma, seu Dharma eterno, começa a fazer sentido dentro da sua consciência, né? E assim você começa a se identificar como um servo eterno, como um habitante desta natureza espiritual eterna. E assim acontece a transformação. Continuando, assim, é de sua livre escolha aceitar um corpo espiritual ou um corpo material. Mas, uma vez que aceite o corpo, ela é obrigada a desfrutar ou sofrer as consequências. O ponto de vista do filósofo Mayavadi é que a entidade viva goza de seus passatempos aceitando o corpo de um porco. Então, quando, por nossa livre escolha, aceitamos este corpo, essa natureza material como sendo nossa própria realidade, né? Nós ficamos presos nos três modos da natureza, né? Às vezes desfrutando, né? Às vezes não desfrutando, às vezes sofrendo. Então, às vezes ficamos numa inércia, às vezes ficamos imersos em atividades. De qualquer forma, estamos dentro desta natureza, né? E somos que forçados pelos, como Krishna disse, somos forçados pelos três modos da natureza material a agir, né? De acordo com cada realidade. Né? E os Mayavadis dizem que, na verdade, né, estamos realizando passatempos, né? Estamos realizando passatempos. Na verdade, não estamos realizando nenhum passatempo, né? Isso não é uma lila, né?
Na verdade, isso é um condicionamento, né? Isso é um condicionamento material. Continuando. Entretanto, não se pode aceitar esta teoria, visto que a palavra passatempo, né, Lila, quer dizer opção voluntária pelo prazer. Portanto, esta interpretação Mayavadi é muito desencaminhadora. A aceitação forçada de sofrimento não é um passatempo, não é uma lila. Os passatempos do Senhor e a aceitação de reações kármicas por parte da entidade viva condicionada não estão no mesmo nível, né? Então, com certeza, né? O passatempo, Krishna, ele vem por sua livre escolha, né, para realizar atividades atrativas, essas famosas lilas, essas brincadeiras, né? O Senhor vem e o Senhor vai, o Senhor se manifesta e o Senhor se torna imanifesto, né? Por sua própria escolha, por sua própria independência. Mas as almas condicionadas, né, estão presas, né, pelo karma, pelas ações e reações provenientes de suas escolhas neste mundo, né, pela sua busca por querer dominar este mundo, por querer se apropriar deste mundo, por querer ser o senhor desse mundo, por querer ser desfrutador, um explorador da natureza material, né? Então estamos sujeitos a todo tipo de sorte, né, por estarmos condicionados a esta natureza e nos identificarmos erroneamente com este corpo material. Então, esta é a verdadeira posição, né? Prabhu, e aquela imagem de Kapila Deva em posição yógica de lótus sobre milhares de crânios, qual é a mensagem? Eu nunca vi essa imagem, né? Mas tem dois Kapilas, né, na história, né? Dois Kapilas históricos. Um é esse que nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, né? Filho de Devahuti, né? Onde está ali falando esse Sankhya Yoga. Esse é o Kapila que nós reverenciamos como um Shakti Vaishavatar, um avatar, né? E o outro é um Kapila que ele é um ateísta, né? Então tem essa diferença, né? Não sei a que imagem possa estar se referindo, né? Tem esse filósofo Kapila também da antiguidade que era um ateísta, né? Mayavada, né? Então nunca vi essa imagem, mas se for pode ser sobre, vou especular aqui, não conheço essa imagem, mas geralmente quando o crânio simboliza, né, quando se está sobre acima de coisas simbolicamente que figuram, simbolizam a morte, né, que a pessoa venceu a morte, né, que está acima desse plano de nascimentos e mortes, né. Fernanda Araújo, bom dia, Hare Krishna. Esse verso, né, vamos aqui voltar ao verso, terminamos aqui o comentário Srila Prabhupada. A natureza material é a causa do corpo material, né? Isso aí é bem visível, né? Bem compreensível de entendermos que esta natureza material, até para os ateístas, né? Até para os ateístas entendem isso, né? Que este mundo gera corpos, né? Esta natureza material onde vivemos, ela está todo momento, né, criando nascimentos e mortes, né, de todas as entidades vivas, né, as plantas, né, nascem e morrem, né, árvores, qualquer tipo de entidade viva nesse mundo é compreensível para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa entende que essa natureza ela gera, né? Ela gera até planetas, né? Os astrônomos
né? As pessoas que estudam cosmos, né? Elas dizem que as galáxias estão formando planetas e até estrelas, né? Todo momento. Então, isso é um universo de constante transformação, né? Estrelas estão morrendo, estrelas estão nascendo, planetas estão morrendo, sendo destruídos, planetas estão sendo formados, né? Então, a natureza desse mundo é assim, né? A natureza é a causa do corpo material e dos sentidos da alma condicionada. Até os sentidos, né? Então, os materialistas podem, os ateístas também compreendem isso. Tem os sentidos, né? Então, formando o corpo material. Nascem os 5 sentidos, né? Então, isso é público e notório, né? A natureza material é a causa do corpo material e dos sentidos da alma condicionada. E da deidade que preside os sentidos, os devas, né? Então, os ateístas podem, não existem devas, né? Mas existe alguma força que está movendo esse universo, né? Eles não compreendem, os cientistas, eles chamam de energia escura, né? Eles não conseguem compreender que existe uma força por trás de tudo, né? Que está impulsionando os ventos, as marés, os rios fluírem, né? A força da natureza, né? Então, eles são as deidades que controlam esta natureza, né? Assim, o compreende os homens eruditos, as pessoas eruditas enxergam dessa maneira, né? Os sentimentos de felicidade e aflição, sukha dukkha, né? Os sentimentos de felicidade e aflição da alma que é transcendente pela natureza são causados pela própria alma espiritual. Então, sukha dukkha, felicidade e sofrimento, tem como causa unicamente as nossas escolhas, nossas próprias escolhas. Aqui eu separei aqui o sukha dukkha, né? Essa felicidade e aflição. Tem uns 2 versos bem interessantes do Sharanagati, de Bhaktivinoda Thakura, que citam Sukha Dukkha, mas de formas diferentes, que vamos aqui, que tem a ver com nossa leitura de hoje, né? O primeiro é, nunca tenho medo de me envolver. Essa aqui é uma canção até que a Srila Prabhupada gostava de cantar, né? A Maradivana, né? Então, para Sukha Dukkha, Sadamikya Bhakti, para Dukkha Sukha Kara, nunca tenho medo de me envolver em atividades pecaminosas pelo bem de minha própria felicidade. Eu sou impiedoso e egoísta. Fico aflito com a felicidade alheia. Olha que incrível, né? Sou um perpétuo mentiroso e a aflição alheia me agrada. Esse verso aqui ele vai descrevendo assim, o Bhaktivinoda se coloca na posição de uma alma perversa, não acondicionada, né? Então a pessoa que fica feliz quando o outro está infeliz, né? Porque a pessoa é muito egoísta, muito invejosa, né? Então ela fica feliz quando o outro está infeliz, né? Sukha dukkha, né? Está feliz com a infelicidade alheia, né? Então nunca tenho medo de me envolver em atividades pecaminosas pelo bem de minha própria felicidade. O que foi dito nesse verso, né? A alma está se envolvendo em atividades pecaminosas, né? O tempo todo, atividades kármicas, né? Buscando uma felicidade, essa sukha, buscando uma felicidade, né? Mas o que ela encontra é dukkha, né? Ela busca sukha, mas encontra dukkha. Ela busca a felicidade, mas por buscar a gratificação dos sentidos, por se envolver em atividades kármicas, pecaminosas, às vezes, ela acaba, o que gera o fruto dessas atividades dukkha, né? É aflição e felicidade. Né? É incrível, né? O próximo verso também do Sharanagati, que já é uma visão diferente. Né? Seva Sukha Dukkha, Parama Sampada, Nashaya Avidya Dukkha, toda angústia Dukkha que encontro em teu serviço é também minha maior felicidade, Sukha. Olha que interessante. Tanto a angústia, Sukha,
quanto a felicidade, sukha, tanto a angústia, dukkha, quanto a felicidade, sukha, que advém do engajamento em teu serviço, são minha maior fortuna. Ambos destroem a aflição da ignorância, a vidya, né? Vidya é conhecimento, né? E a vidya é não conhecimento ou ignorância, né? Destrói, na shaya, a vidya dukkha, destrói a aflição dukkha dessa vidya, dessa ignorância. Olha que interessante, né? Então, às vezes, né, às vezes estamos assim, desenvolvendo serviço devocional, mas às vezes podemos, né, ficar assim receosos de alguma coisa. Às vezes o serviço devocional, como as golpes de Vrindavan, né, elas ficavam extremamente angustiadas, né, por algumas atividades que o Sr. Krishna realizava. Às vezes ele sumia, né? Às vezes a ausência provocava intensa aflição, né, nas golpes. Mas essa intensa aflição, ela ao mesmo tempo, ela provocava alguns sentimentos que a própria Smarana, né, pensar em Krishna, devido a esse tipo de aflição provocada. Né? Então, a própria aflição, a angústia, né, pela ausência de Krishna, provocava a felicidade por pensar em Krishna. Né? Esta é o que foi ensinado por Shri Chaitanya Mahaprabhu, para que nós, almas condicionadas nesse mundo material, possamos alcançar prema, possamos alcançar amor puro por Krishna, né? Porque vivemos uma relação de separação, né? Nós estamos constantemente, né, na companhia do Senhor Supremo, né? Estamos ausentes pelas nossas próprias escolhas, né, de querer desfrutar nesse mundo. Estamos presos a esse mundo e estamos ausentes do Darshana do Senhor Supremo. Estamos ausentes da visão de Krishna, né? Então, quando Chaitanya Mahaprabhu ensinou isso a nós, né, não, esta aflição de estarmos separados de Krishna, de estarmos sofrendo nesse mundo, pode ser convertido. Esta dukkha, esta aflição pode ser convertida em sukha, né, em felicidade, por lembrarmos constantemente dessa situação. Devemos lembrar que nós estou ausente dessa, estou separado de Krishna, né? Estou sofrendo neste mundo. Ó Krishna, ó Gurudeva, ó devotos, ó deidade, ó Vaishnavas, por favor, me coloquem sempre ao serviço aos seus pés de lótus. Então, nossa constante oração, nossa constante lembrança desta ausência nos traz felicidade. Então, o Bhaktivinoda diz isso, toda angústia, dukkha, que encontro em teu serviço é também minha maior sukha, felicidade. Tanto a angústia quanto a felicidade que advém do engajamento em teu serviço são minha maior fortuna. Ambos destroem a aflição da ignorância. Muito bonito, né? Então, temos que nos ocupar constantemente em cantar o santo nome. É isso que Chaitanya Mahaprabhu nos aconselhou, né? Assim como Nityananda nos aconselhou a cantarmos os santos nomes de Sr. Chaitanya. Então, sempre temos que nos ocupar, né, nesse canto, né? Não existe Srila Bhaktisiddhanta dizia que não existe a não ocupação, o devoto não tem a não ocupação em serviço, né? Ou ele está cantando o Mahamantra, ou ele está se ocupando, né, em serviço devocional, né? Então, quando não está se ocupando em serviço devocional, não existe essa inércia, né? Tem que se cantar o santo nome, né? Tem que se smarana, né? Tem que se lembrar dos santos nomes, tem que se lembrar das lilas. E esse mês de Kartika, né, é tão importante para os devotos, né? Tem tantas lilas, né, tantos passatempos, que podemos lembrar, né? Agora, essa semana, vamos ter o advento do Radha Kunda, né? Depois vamos ter a lila de Govardhana, né? Tantos passatempos estáticos e belos, né,
para nós lembrarmos, para nós nos ocuparmos em ler esses passatempos, né? Pegue o Srimad Bhagavatam e leia esses passatempos, né? Tem o Skampadma Purana, tem como surgiu o Radhakunda. No Chaitanya Charitamrita também se descreve, né? Como o Chaitanya Mahaprabhu redescobriu, né? Manifestou que o Radhakunda estava em manifesto. Então ele se tornou novamente manifesto por uma lila de Chaitanya Mahaprabhu quando chegou em Vrindavana. Bom dia, Fernando, já falei, não é? Bom dia de novo. Sundaranga Devidasi, Hare Krishna, reverências, grande Vaishnava. Então, esse mês de Kartika é muito auspicioso para os devotos. Que nesse momento, Krishna se torna, quando o infinito, né? Quando o infinito se revela ao finito, né? Aí essa proximidade, né? Essa tamanha proximidade reveladora, né? Ela é muito propícia nesse momento, né? Quando o infinito pode se revelar ao finito. Essa é a grandiosidade do Senhor Supremo, né? O Senhor Supremo é o Supremo Absoluto, infinito. E nós, almas condicionadas, somos finitas, né? Somos infinitesimais, né? Somos infinitesimais. E o Senhor Supremo pode ser, o finito pode receber o darshana do infinito, né? Assim como o Arjuna, ele viu a forma universal, né? Ele viu numa única visão, ele viu tudo, né? Tudo. Ele viu o infinito. Então, quando o finito consegue ver o infinito, isso aí é uma lila, né? Isso aí é o que pode ser de mais prazeroso, né? Para a nossa visão, né? Quando podemos ter a visão do Senhor Supremo. Então, nesse mês de Kartika, seguimos aí adorando Shri Damodara e essas lilas maravilhosas contidas nas escrituras sagradas, na boca dos santos, né? Também nas palavras de Gurudeva. Então, continuamos assim, né? Nos afastando, assim, como o verso diz, né? Temos que buscar cada vez menos, né? Nos ocuparmos de atividades kármicas, cada vez mais nos ocuparmos em serviço devocional, oferecendo os resultados das nossas atividades ao Senhor Supremo. E assim teremos o benefício maior, né? Teremos o benefício maior. Então, vamos encerrando por aqui. Quero agradecer a todos. Desculpe qualquer falha na leitura desta grande escritura Srimad Bhagavatam. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Hoje teremos um evento, lembrando, né? Teremos um evento muito aqui no Templo do Taingá, né? Teremos Kirtana Fest, né? Teremos aí uma atividade muito auspiciosa, que é o canto congregacional dos santos nomes do Senhor, a partir de 2 horas, né? De 2 às 6, se eu não me engano. Teremos essa, quem puder comparecer será muito bem-vindo. Amanhã também temos festival de domingo no templo com Chandramukha Swami, Hare Krishna. Pedro Paulo para Vioma. Mas também somos infinitos, como almas individuais eternas. Exatamente. Saksityananda, né? Mas somos limitados nesse Saksityananda. Somos almas infinitesimais, somos finitas, né? Mas, em relação a quando compreendemos a verdadeira natureza, somos Tita Beda Beda, né? Como Chaitanya Mahaprabhu diz, somos almas infinitesimais, né? Infinitas, né? Mas somos infinitesimais porque somos diminutas, né?
Mas em relação ao Senhor Supremo, somos limitados, né? Nesse Saksityananda, nessa eternidade, nessa plenitude de conhecimento e bem-aventurança. Por isso, em relação ao Senhor Supremo, somos finitos, né? Então, pode ser assim, a tinta beda, né? Ele é e ao mesmo tempo não é, né? Somos infinitos, mas somos finitos, né? Somos limitados, né? Ao mesmo tempo, né? Mas com relação ao serviço devocional, somos infinitos. Podemos praticar serviço devocional pela eternidade, né? Agora, neste mundo, o serviço que podemos prestar a esse mundo material, ele é finito, porque ele está sempre se interrompendo, né? Nascimentos e mortes, samsara, né? Se torna, cada vez temos um corpo, né? Então, tudo se torna bem limitado, né? Então, obrigado a todos, todas as glórias a Shila Prabhupada, Jai Shri Damodara, Hare Krishna.